Normas de circulação e conduta. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. O percurso. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Durante o percurso, devemos estar atento à sinalização existente na via, à fiscalização, aos demais veículos e pedestres. A circulação nas vias terrestres far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as climáticas. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Em rodovias a 80 km por hora, a distância de segurança é medida em tempo, regra dos 2 segundos. Nas vias urbanas, é a distância do bom senso. Constitui infração grave não manter distância de segurança. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Nenhum condutor poderá trafegar a uma velocidade anormalmente reduzida, obstruindo a passagem dos demais veículos em circulação. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima estipulada para o local. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas em ordem decrescente, os veículos de maior porte sempre serão responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pelo bem-estar e segurança dos pedestres. A preferência nas interseções. A preferência será determinada pela sinalização instalada na via, se não houver, pelo agente, e se não houver, pela regra. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, a preferência será daquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, a preferência é daquele que estiver circulando por ela. Nos demais casos, a preferência será daquele que vier pela direita do condutor. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor deverá fazê-lo em velocidade reduzida, pé descansando sobre o pedal do freio, olhar primeiro para a esquerda e depois para a direita. Devemos estar atento a ter que ceder o direito de preferência aos pedestres e veículos em situação de emergência. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência
e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão prioridade sobre os demais. Quando os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias estiverem com os dispositivos sonoros e luminosos acionados, indicando a proximidade destes veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em serviço na via e devidamente sinalizados, terão preferência de parada e estacionamento. Passagem e ultrapassagem. Passagem é avançar à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. Ultrapassagem é o ato de avançar à frente de outro veículo, mudando de faixa de trânsito e retornando à sua faixa de origem após consumada a manobra. Procedimentos para uma ultrapassagem segura. Avise o condutor do veículo que vai adiante que você deseja ultrapassá-lo, por meio de sinal de luz ou um breve toque na buzina. Em seguida, olhe os retrovisores, se não existe um veículo com o intuito de ultrapassar os dois ao mesmo tempo. Olhe adiante e verifique se a distância lhe permite fazer a manobra com segurança. Realizar o deslocamento lateral com distância de segurança do veículo que está sendo ultrapassado. Retorne à faixa de origem acionando a sinalização, tomando os cuidados necessários para não obstruir a passagem do veículo que ultrapassou. Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, devemos fazê-lo em velocidade reduzida. Quando é permitido ultrapassar pela direita? A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecidas à sinalização regulamentar e às demais normas estabelecidas no Código. Quando o veículo que estiver à frente sinalizar o propósito de entrar à esquerda nas vias urbanas, podemos ultrapassá-lo pela direita. Onde é proibido ultrapassar? É proibido ultrapassar nas passagens de nível, onde a linha férrea cruza com a via. É proibido ultrapassar nos cruzamentos. É proibido ultrapassar nas curvas. É proibido ultrapassar nos trechos em aclives sem visibilidade suficiente. É proibido ultrapassar nas pontes, túneis e viadutos, exceto se houver sinalização permitindo. Mudança de direção. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Deslocamento lateral. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, conversões e retornos. Conversão à direita. Ao sair da via pelo lado direito, o condutor deve aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Conversão à esquerda em via de mão dupla. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver.
Para convergir à esquerda em via de mão única, o condutor deverá deslocar seu veículo totalmente para o bordo esquerdo da via, dando preferência aos veículos que estão circulando nas faixas de trânsito em que vai entrar. Retornos. A operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, e em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. Retorno nas rodovias. O retorno deverá ser feito em local apropriado. Onde não existir esse local, nas vias providas de acostamento, o condutor deverá deslocar o veículo para o acostamento à direita, indicando sua intenção com seta, parar o veículo, observar o tráfego e efetuar a manobra dentro da mão de direção. As vias de circulação. As vias se classificam em urbanas e rurais. Fazem parte da via a pista de rolamento, a calçada, a ilha, o acostamento e o canteiro central. Vias urbanas. Via de trânsito rápido. Aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. O acesso é feito por pistas paralelas. Velocidade permitida, 80 km por hora. Via arterial. Aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Velocidade permitida, 60 km por hora, quando não houver sinalização. Via coletora. Destina-se a coletar e distribuir o trânsito para as demais vias de maior fluxo. Velocidade máxima 40 km por hora ou a que estiver regulamentada para o local. Via local. Caracteriza-se por interseções no mesmo nível e não possuem semáforos, destinadas apenas ao acesso local e áreas restritas. Velocidade máxima permitida 30 km por hora. Vias rurais. Rodovias. Via rural pavimentada. Velocidades 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. 80 km por hora para os demais veículos. Estradas. Vias rurais não pavimentadas. Velocidade máxima 60 km por hora. Infrações por excesso de velocidade. Nas rodovias, vias de trânsito rápido, arteriais e demais vias, quando a velocidade for superior à máxima permitida em até 20%, infração média e multa. Acima de 20% até 50%, infração grave e multa. Acima de 50%, infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir. O uso de luzes e buzina. O uso de luzes no veículo obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente,
ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. As motocicletas e similares deverão utilizar o farol baixo durante o dia e a noite. O condutor manterá acesa pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência, quando a regulamentação da via assim o determinar. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Parada e estacionamento. Parada é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Estacionamento é a imobilização do veículo pelo tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. A operação de carga e descarga é considerada estacionamento. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, meio-fio. Salvo exceções devidamente sinalizadas. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio-fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes certificarem de que isto não constitui perigo para eles e para os outros usuários. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para o embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. É proibido estacionar nos acostamentos. O acostamento deverá ser usado para acessar lotes lindeiros, fazer conversões e retornos. É proibido estacionar na pista de rolamento das estradas, rodovias e vias de trânsito rápido. É proibido estacionar em fila dupla. É proibido estacionar sobre a calçada. É proibido estacionar sobre a faixa de travessia de pedestres. É proibido estacionar afastado da guia da calçada em distância superior a 50 centímetros. É proibido estacionar a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal para automóveis e motocicletas. Para caminhões, 10 metros. É proibido estacionar também onde a guia da calçada estiver rebaixada, indicando a entrada e saída de veículos, onde houver hidrantes, nas pontes, túneis e viadutos, nos locais de embarque e desembarque de passageiros, devidamente sinalizados. Veículos de tração animal.
Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer no que couber às normas de circulação previstas no Código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte: para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. É assegurado ao pedestre a utilização da calçada, passeios, passarelas e acostamento nas vias rurais. Nas vias urbanas desprovidas de passeios ou com obstrução dos mesmos, o pedestre terá prioridade sobre os veículos, se transitar nos bordos da pista de rolamento. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores, segurando o guidão com as duas mãos, usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança, em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Transportar menores de 7 anos em motocicletas é infração gravíssima. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa, mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento, ou faixa própria a eles destinada, proibida sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. O transporte de passageiros. Crianças com idade inferior a 10 anos só poderão ser transportadas no banco traseiro. Na hipótese de ocorrer que o número de crianças seja superior à capacidade de lotação do banco traseiro, admite-se o de maior porte físico no banco dianteiro. Bicicletas. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Ao ultrapassar ou passar por uma bicicleta, o condutor deve guardar 1,5 m de distância da mesma. As ciclovias, faixas destinadas a bicicletas, são de cor vermelha. O ciclista desmontado empurrando sua bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Teste seus conhecimentos. Utilize as teclas Pause e Play. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é: A. 30 km por hora. B. 40 km por hora. C. 50 km por hora. D. 60 km por hora. Como se classificam as vias? A.
Trânsito rápido, arterial e urbanas. B. Arteriais e de trânsito rápido. C. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. D. Urbanas e rurais. Quando é permitido o tráfego pelo acostamento em uma estrada? A. Quando a pista estiver congestionada. B. Quando, devido a problemas mecânicos, seu veículo estiver lento. C. Para acessar a lotes lindeiros ou fazer conversões. D. Para ultrapassagem de veículos mais lentos. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via destinada apenas ao acesso de áreas restritas é chamada de A. Preferencial. B. Trânsito rápido. C. Secundária. D. Local. É proibido o uso de buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre A. 20 horas e 7 horas. B. 22 horas e 6 horas. C. 18 horas e 6 horas. D. 8 horas e 18 horas. Um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando A. A via for de mão dupla de trânsito. B. Inexistir faixa especial a ele destinada. C. For entrar à esquerda. D. Estiver desenvolvendo velocidade abaixo da mínima estabelecida. As crianças que devem ser transportadas nos bancos traseiros dos veículos são aquelas com idade inferior a 9 anos, B. 8 anos, C. 10 anos, D. 7 anos. O condutor está dirigindo e verifica que há ciclistas no trânsito. Antes de ultrapassá-los, deve A. Buzinar e seguir normalmente. O ciclista deve tomar cuidado. B. Não se incomodar. Ciclistas não representam um motivo para preocupação. C. Ficar ao lado deles e avisá-los que deverão encostar. D. Dar um toque breve na buzina e deixar espaço de segurança entre o seu veículo e a bicicleta. A faixa de trânsito destinada a se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é A. Da direita. B. Da esquerda. C. Qualquer uma. D. A sinalizada com linhas amarelas. Obedecida a regulamentação estabelecida para a via, o condutor poderá aumentar a velocidade do seu veículo quando A. Estiver ultrapassando. B. Estiver sendo ultrapassado. C. Notar a presença de veículos destinados a socorro. D. Diante da presença de animais para evitar atropelamentos.